E as pessoas de alta renda sempre tiveram acesso a esse medicamento. Ele só não era acessível à pessoa menos favorecida, que ele não tinha dinheiro, R$ 3.000, R$ 3.500 para comprar o medicamento. Os projetos têm sido encaminhados até agora, nenhum teve impacto negativo para a sociedade, encaminhado pelo governador Fábio. Belivaldo chegou para mim e diz: olha, eu não lhe aconselho, mas se você for, já tem meu apoio. E nós fizemos o primeiro programa de habitação de baixa renda, o antigo PSH, um programa social de habitação. No Brasil, o primeiro dele foi feito em Salgado. Edivaldo Nogueira queria essa indicação de imediato e naquela oportunidade eu disse: olha, eu preciso de um tempo para pensar. Vocês me derem 3 dias para eu pensar, senão a resposta já é não. No momento que colocarem as cartas na mesa, que forem o agrupamento para a decisão, aí sim o Partido Progressista terá uma participação muito forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar a Casa de Sopapo, o seu podcast de política e sobre política. Para quem não me conhece, eu sou Kátia Santana e este é um episódio realizado pela SET Comunicação Estratégica, a sua empresa de assessoria e media training. Neste episódio, nós vamos conversar com o deputado estadual Luciano Azevedo Pimentel. Ele é o Luciano Pimentel, filiado ao PP, Partido Progressista, é graduado em Administração e pós-graduado em Gestão Empresarial. Luciano exerce o 3º mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa de Sergipe, foi secretário de Planejamento do município de Aracaju e participou ativamente do processo de desenvolvimento urbano da capital. Ele é bancário de carreira, cargo que ocupou por 35 anos, trabalhou na Caixa Econômica Federal, no Banco do Estado da Bahia e Banco Nacional de Habitação. Deputado Luciano Pimentel, seja muito bem-vindo. A Casa do Sopapo está oficialmente aberta. Obrigado. Quero cumprimentar de meu boa noite a todos que nos acompanham, né, nesse momento e dizer da alegria grande que eu tenho de estar participando com você, Kátia, desse momento na Casa de Sopapo. Para mim, é uma oportunidade muito grande da gente estar conversando e falando, discutindo alguns projetos, algumas ações com a sociedade. Muito bem. Então, a honra é nossa. Espero que a gente tenha muito papo e pouco sopapo. Bom, o senhor nasceu em Brumado, na Bahia, né? E veio parar em Sergipe em que momento, deputado? Conta um pouquinho para a gente essa história. Veja, eu em 1981, veja que tem muito tempo, viu? O Banco Nacional da Habitação, eu trabalhava no Banco Nacional da Habitação em Salvador. E naquele momento, Sergipe fazia parte, o estado da Bahia, né, no que se refere à atividade do BNH. E o BNH abriu um escritório em Sergipe e eu, naquela época, me candidatei para vir para cá. E vim em 1981 no Banco Nacional da Habitação, que em 1986, no governo Zé Sarney, o BNH foi incorporado à Caixa Econômica e aí, por isso que eu me tornei funcionário da Caixa Econômica Federal. Mas eu era concursado do Banco Nacional da Habitação. Muito bem. E como é que, a partir daí, tomou a decisão de assumir funções públicas? O senhor foi secretário, né? Inclusive secretário de pastas importantes, como a do planejamento. E, naturalmente, a partir daí também participar da política partidária, decidindo participar de uma eleição já como deputado estadual. Veja, eu tive a oportunidade de ocupar todos os cargos que um funcionário de carreira poderia ocupar na Caixa Econômica Federal. Entrei como um escriturário, né, já tinha cargo no BNH, mas com a incorporação virei um escriturário normal e aí fui
crescendo na carreira bancária, na Caixa, e cheguei a superintendente. Mas antes disso, Marcelo Deda era o prefeito de Aracaju, e quando Deda se elegeu para governador, eu recebi esse convite exatamente de Marcelo Deda. Foi ele que me convidou e que pediu, né, em nome de Edivaldo Nogueira, e depois Edivaldo também me ligou, que naquele momento a prefeitura de Aracaju estava saindo Lúcia Falco para acompanhar o governador Marcelo Deda. E aí o Deda foi que me pediu: Luciano, dê a sua contribuição, vá para a prefeitura, para a Secretaria de Planejamento. Como eu já na Caixa já trabalhava com as políticas públicas, né, e já tinha uma relação, né, tanto com o governo do Estado como a prefeitura, foi aí que surgiu o convite que me foi feito por Marcelo Deda para eu ocupar essa Secretaria de Planejamento na Prefeitura de Aracaju. Edivaldo Nogueira queria essa indicação de imediato, e naquela oportunidade eu disse: olha, eu preciso de um tempo para pensar. Vocês me derem 3 dias para eu pensar, senão a resposta já é não. Mas aí eles me deram esse tempo e eu fui e saí da Secretaria de Planejamento para assumir a superintendência da Caixa, de onde eu fiquei até um ano antes de me eleger deputado estadual. E quando é que o senhor decidiu ser candidato, participar de um processo eletivo, disputando o voto? Olha, eu tinha alguns amigos que viviam, como minha área de atuação na Caixa, eu estava sempre no interior. Eu fui governo, né, gerente de área de governo, estados e municípios, fui de pessoa física e fui também gerente geral, e sempre construí muitas amizades. E começaram a estimular, né? Algumas pessoas começaram a me estimular a ser candidato. Uma delas, na época, me disse o seguinte: foi Belivaldo Chagas, que é um amigo querido, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um respeito e um carinho muito grande. Belivaldo chegou para mim e disse: olha, eu não lhe aconselho, mas se você for, já tem meu apoio. E um segundo apoio que eu tive de imediato também foi José Matos Valadares, José Valadares de Simão Dias. Então, esses 2 apoios iniciais, aí depois surgiram outros, né, que vieram a me apoiar e que eu decidi a ser candidato a deputado estadual. Mas os primeiros 2 apoios que eu tive foi de Belivaldo Chagas e Zé Valadares e Simão Dias. A partir daí, consegui ter vários outros apoios de vários amigos, né? Zé Rosa de Siriri, Cassinho lá em Graco Cardoso, o Eri no Cumbe, e aí isso foi se ramificando. Na época, o Tonho Dorinha também, em Poço Verde, me apoiou, foi muito importante também. Teve aí uma gama que apoiava, mas também tiveram alguns que tentaram desestimular essa disputa. Eu lembro de uma conversa, não sei se o senhor lembra disso, mas eu lembro que eu estava presente nesse episódio, nessa cena. O ex-deputado agora, Zezinho Guimarães, dizia: rapaz, não entra nisso não. Isso no sepultamento do então governador Marcelo Deda, não sei se o senhor lembra, lá no Palácio Museu. Dizia: não, rapaz, sai disso, isso não é bom não, larga esse negócio, vai sua vida tranquila no banco. O senhor lembra dessa conversa? Foram muitos que realmente tentavam me desestimular e achavam assim, que, eventualmente, eu poderia não ter o perfil, né, para o mandato. Mas eu, depois de um momento que eu tive de dificuldade, eu me lembro, inclusive, que o Eduardo Campos me chamou em Salvador, num evento que teve lá na Arena Fonte Nova, do PSB, onde ele estava com Marina Silva, e ele me disse: olha, eu sei tudo que está acontecendo com você, mas
isso aí, tenha certeza, que é por conta também da minha candidatura a presidente da República, um certo rompimento. E aí houve uma movimentação, né, do PT para me tirar da superintendência. Eu saí da superintendência no início de janeiro, e no início de janeiro de 2014, em outubro de 2014, eu me elegi deputado estadual, na época com uma votação bastante expressiva. Deixa eu te perguntar outra coisa. O senhor superintendente da Caixa Econômica tinha aí à sua disposição, digamos assim, o gerenciamento do Minha Casa Minha Vida, né? Na época tinham várias habitações sendo entregues, sei lá. E eu queria entender, eu queria que o senhor falasse um pouquinho até onde essa sua participação efetiva como superintendente da Caixa e essa abertura em programas tão importantes como Minha Casa Minha Vida impactaram na sua campanha, na sua vitória política? Certamente que sim. Eu quero até abrir aqui um parênteses para lhe dar uma explicação que pouca gente sabe. O programa, esse programa que foi um sucesso, o PSH, ele praticamente foi criado em Sergipe, né? Eu me lembro que uma vereadora à época de Salgado, a vereadora preta, me procurou e disse: olha, vamos tentar fazer um programa, porque tinha um programa que era feito pelo Ministério da Agricultura. E aí nós começamos a esboçar esse programa e mandamos para a matriz. E entrou numa fase de estudo, eu participei. Aí, um certo dia, um colega lá de Brasília me ligou e disse: olha, esse programa vai ser aceito, vai ser implementado, e nós vamos fazer um piloto aí em Aracaju, aí em Sergipe. E nós fizemos o primeiro programa de habitação de baixa renda, o antigo PSH, um Programa Social de Habitação, no Brasil. O primeiro deles foi feito em Salgado. Uma experiência que, na época, eu fiquei até assim, muito preocupado. Falei: tomara que dê certo, porque se não der, vai ter uma repercussão muito negativa. E aí foi uma explosão. Nós tivemos um sucesso muito grande, né? Levamos isso para o Brasil, e eu tenho uma alegria muito grande, Cássia. Durante meu período, Kátia, perdoe, durante meu período como superintendente, eu fui super premiado pela Caixa, né? Eu fui primeiro lugar no Brasil 3 vezes, fui terceiro lugar no Brasil. A Caixa, quando eu saí da superintendência, em janeiro de 2014, o mês de abril de 2014, eu passei na Europa, pago pela Caixa, com premiação pelo meu desempenho. E uma coisa que me orgulhou muito, de todas as auditorias que foram feitas na Caixa, inclusive algumas pedidas por segmentos do PT, o resultado final até me emocionou muito, quando o resultado da auditoria veio para mim dizendo o seguinte: que a Caixa ia recomendar a que as outras superintendências procedessem como nós estávamos fazendo em Sergipe. Isso, para mim, foi o maior selo, maior prêmio que eu já recebi na minha vida. Me deixou muito feliz com isso, e eu guardo isso na minha memória do dia em que eu recebi essa ligação. Eu disse: olha, concluímos todas as auditorias e vamos recomendar às outras superintendências que atuem como vocês em Sergipe que estavam atuando. Muito bem, deputado. Deixa eu voltar aqui um pouquinho no tempo, na sua Secretaria de Planejamento, ainda na gestão de Edivaldo Nogueira, né? A Secretaria de Planejamento, dentre os papéis delas está o de controlar, avaliar a política tributária e fiscal do município. E eu queria entender, naquela época, quais eram os principais gargalos, os desafios, e considerando que o senhor conhece muito de gestão pública, como é que o senhor vê isso hoje? Os gargalos continuam os mesmos, os desafios continuam os mesmos, melhoraram, pioraram? Como é que o senhor avalia isso? Veja, naquela época, a Secretaria de Planejamento ela tinha a função orçamentária, mas que ficava mais em finanças, apesar de estar na estrutura do planejamento.
O planejamento tinha a EMURB também, na época, né? Que era conduzida por Valmor, naquela época, e que a gente tinha uma inter-relação muito grande. E aí eu quero fazer um registro também dessa época, a capacidade de gestão de Edivaldo Nogueira. Eu não posso esquecer isso. Edivaldo, ele era um gestor que sabia muito o que queria desde aquela época. Então, ele demandava muito, foram muitos os projetos daquela época. Por exemplo, essa ponte hoje que liga ao Augusto Franco foi daquela época que a gente era secretário do planejamento, junto com o EMURB, com o dinamismo de Valmor, a gente conseguiu trabalhar com esse projeto, licitar o projeto, e hoje eu acho que é uma obra fantástica que tem desafoga o trânsito muito fortemente aqui em Aracaju. Então, trabalhamos muito na área de planejamento, né? Na área de planejamento urbano, junto com o EMURB, junto com o titular da época, que era Valmor. E na finanças, né, no orçamento, também com um secretário que eu reputo como de grande competência, que é o Jefferson Passos. Então, a gente tinha uma parceria muito positiva, né, junto com o EMURB e com a Secretaria de Finanças do município, de forma que a gente conseguiu, né, fazer muitos trabalhos em conjunto. A questão tributária, hoje, ela continua sendo sempre um gargalo, não é? Sempre tem muito aquela vontade do município de arrecadar e da população de pagar menos, né? Aí a planta genérica de valores, os valores cobrados de IPTU, essas questões todas que são uma discussão que eu acho que vai ser eterna. Enquanto houver município e houver esse imposto, nós teremos sempre essa discussão. O contribuinte, logicamente, sempre acha que está pagando muito. E o município, até pela qualidade do que recebe, né? Até pela qualidade do que recebe. Porque nós pagamos um tributo muito alto. Nós estamos num dos países que mais tributo cobra da população. Além da quantidade que a população menos recebe. É verdade. É verdade. Deputado, diz uma coisa, na Assembleia Legislativa já tem pautado algumas questões um tanto quanto sensíveis, eu diria, né? A questão da cannabis, que recentemente tornou-se lei, um projeto de lei seu foi sancionado pelo governo, Fábio Mitidieri, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e também a questão da não criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Até onde, na sua avaliação, isso tem... Essa sua defesa tem impactado a população cristã, considerando que são dois temas assim, bastante delicados para serem tratados, mas que o senhor tem assumido essas bandeiras. Como é que tem sido essa discussão com esses públicos? Veja, com relação ao cannabis, realmente, inicialmente, eu tive, inclusive, dúvida se deveria apresentar esse projeto ou não. Sim. Mas o que me convenceu foi várias reuniões que nós fizemos com pessoas, com médicos, com acadêmicos, com usuários da medicação à base de cannabis, que me fizeram entender que seria um projeto que deveria ser levado em consideração. Uma questão polêmica, né? Alguns evangélicos, né? Alguns diziam, olha, perdeu os votos dos evangélicos. Eu disse, eu não acredito. Os evangélicos são pessoas inteligentes. Nós estamos buscando trazer um tratamento para a sociedade menos favorecida. Por quê? Porque quem tem condições financeiras e tem a prescrição médica para utilizar o óleo do cannabis, ele tem autorização, consegue, né, entra na justiça, a justiça autoriza ele fazer a importação. Só que a importação é $500, $600. Né? Aí é R$3.000, R$3.500, um frasquinho de 30, 40, 50 ml. Então, é um tratamento seletivo.
A partir daí, eu comecei a compreender, e vários depoimentos, fizemos uma audiência pública que foi maravilhosa, com grandes pessoas capacitadas para fazer essa defesa da utilização do cannabis, e eu vi que estava no caminho certo. Tanto que a própria Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade esse projeto. O governador do estado já defendia no Congresso Nacional, sancionou esse projeto. Hoje, o secretário Walter, que também, Walter Pinheiro, secretário de Estado da Saúde, tem dado uma grande contribuição no sentido de buscar dar efetividade dessa lei aprovada. Já aprovou. A sua proposta, ela cria uma política estadual, né, de garantia dessa medicação para humanos, para animais. Humanos e animais, para fins medicinais. Mas se a gente considerar... Meu projeto inicial era só para humanos. Aí houve uma emenda da deputada Kitty, Linda Brasil, sim, a deputada Linda Brasil, que acrescentou para os animais. Mas hoje, a própria Secretaria de Estado já tem um protocolo, né? Um protocolo para as pessoas que sofrem o mal da epilepsia, né? Sim. Já tem um protocolo que já deve ser implementado agora no mês de dezembro, porque já tem adquirido esse medicamento à base do cannabis. É isso que eu queria perguntar. Em geral, no Brasil, faz-se leis para se fazer cumprir leis. Né? E quando se pensa num projeto, numa lei como essa, que institui essa política, e efetivamente, às vezes ela não funciona, porque quem de fato precisa, que está lá na ponta, não consegue ter acesso, como é que os senhores vão fiscalizar e garantir que a população carente, que precisa ter acesso, de fato o tenha? Veja, Cássia, Kátia. Kátia, hoje eu só estou... Kátia deve ser uma pessoa boa também. Viu, Kátia? Então, eu tenho monitorado isso constantemente na Secretaria de Estado da Saúde. Tenho conversado muito com o doutor Walter sobre isso. Então, o primeiro protocolo já está pronto. O segundo já vem para atender os autistas, que já está em construção. E o terceiro já também em construção, que vai atender aquelas pessoas com dores crônicas. Então, está avançando muito. O próprio Estado já adquiriu, né, para a distribuição, já criou, né, o espaço, a área onde vai ser atendido, e esses protocolos é que vão exatamente balizar o que é necessário e como receber. E vamos ter, já no mês de dezembro, o primeiro que vai ser atendido, que são as pessoas, os primeiros, né? As pessoas que estão com epilepsia. Isso agora em dezembro já. Exatamente, a previsão já é essa. É o primeiro protocolo que já foi aprovado pela Secretaria. Tem um número de pessoas por protocolo, deputado? Olha, não. Por quê? Aí você pergunta, por que o primeiro foi a epilepsia? Porque é onde tem o maior número de pessoas que necessitam do medicamento. Aí foi o primeiro protocolo. O segundo já vai ser para atendimento dos autistas. Sim, que também tem um grande número, né? Também tem um grande número hoje de pessoas que necessitam desse medicamento. Então, assim, eu fico muito feliz de ter proposto uma lei como essa. Hoje tem a compreensão da sociedade, porque há muito aquele estigma, não, porque a maconha, ninguém está propondo maconha para fins recreativos, ninguém tratou de cannabis para fins recreativos, cannabis para fins medicinais, que hoje é utilizado no mundo inteiro. No mundo inteiro.
E as pessoas de alta renda sempre tiveram acesso a esse medicamento. Ele só não era acessível à pessoa menos favorecida, que ele não tinha dinheiro, R$ 3.000, R$ 3.500 para comprar o medicamento. Então, o que nós fizemos com isso? É fazer com que as pessoas que precisam e que não têm renda suficiente vá ter esse tratamento pelo SUS. Ou seja, nós trouxemos uma coisa que um tratamento de alta tecnologia, hoje discutido e aceito no mundo inteiro, para as famílias de baixa renda. Então, isso é muito importante, isso foi muito bom, e hoje eu me sinto muito feliz com essas pautas, né? Eu tenho sempre trazido pautas que têm um significado muito grande para a sociedade. O autismo, até pouco tempo, ninguém falava nos autistas. Eu comecei a semana, Abril Azul, carteira de identificação do autista, o laudo. Antes, os autistas tinham que estar fazendo anualmente uma bateria de exames para dizer que ele era autista. Autista é uma condição, não muda. Sim. Então, hoje tem uma lei em Sergipe que agora tramitou no Congresso Nacional. Em Sergipe é lei já há 4 anos. Sim. Que o laudo tem validade indeterminada. Ele não tem que fazer novamente um laudo para dizer que é autista. O acesso para chegar a um profissional para ter esse laudo não é tão simples assim, né? Não é Mas, simples. Em relação à descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, como é que o senhor tem lidado com isso e certamente aí com algumas cobranças de setores cristãos por conta desse seu posicionamento? Não, mas meu posicionamento é exatamente do lado dos cristãos. Eu sou contra o aborto até 12 semanas. Então, assim, os evangélicos, os católicos, tanto que nós fizemos uma audiência pública e tinha representação lá, tanto dos católicos como dos evangélicos, sendo favoráveis à nossa audiência pública, que era essa questão. Com 12 semanas, já há praticamente um ser completo. Sim. Pequeno, mas completo. Então, nós somos contra, nós não acreditamos. Eu acho que ali é o assassinato de uma vida. A partir da 12ª semana? Não. É porque em qualquer momento? Em qualquer momento. É porque no Supremo Tribunal Federal estavam discutindo a possibilidade do aborto até a 12ª semana. E a nossa audiência pública e o nosso trabalho é contrário a essa manifestação do Supremo. Nós somos contra. A partir do momento da fecundação, já é um ser vivo. Então, nós somos contra o aborto. Nós nos posicionamos contra, ao lado das igrejas, ao lado da Igreja Católica, ao lado dos evangélicos. Nós não somos favoráveis. Vamos à pergunta da audiência aqui? Professor Chico com Política, enviado pelo nosso Instagram da Casa do Seu Papo. Aproveita, segue a Casa do Seu Papo em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e LinkedIn, YouTube e Spotify. O professor pergunta o seguinte: como aproximar mais a Assembleia Legislativa da população, especialmente dos mais jovens e das pessoas do interior do Estado? Veja, a escola do Legislativo, a ELESE, ela tem um projeto exatamente que busca isso, trazer a sociedade para a Assembleia. Isso é muito importante, né? Nós temos sessões de terça e quinta-feira, temos sessões ordinárias, temos sessões de entregas de título de condecorações nas segundas-feiras, de forma que o espaço da LESE é um espaço aberto. É importante que as pessoas compareçam, vá conhecer, vá ver como é que o funcionamento, né? Hoje também nós temos uma forma de aproximação, também são as redes sociais,
a TV Alese, né? Deixa eu fazer um parênteses aí com a sua fala. Quando a gente pensa na Assembleia e tem aí a história da Casa do Povo, essa Casa do Povo não parece tão aberta assim como se discute, como se apregoa, né? Porque existem algumas regras para acessar. Você pode até chegar, passar ali pelo sensor, mas você não avança muito às vezes. Porque há sempre uma dificuldade concreta de acesso ao serviço, porque eu cobri a Assembleia por muitos anos e estive na Assembleia fazendo isso praticamente todo dia e via muita gente ser barrada. Às vezes pela roupa inadequada, né? Às vezes um cidadão vem do interior, vem de bermuda ou vem de chinelo. Então tem todo um protocolo que a gente sabe que existe e é real, né? Que acaba dificultando esse acesso. Para além disso, as pessoas não são estimuladas, apesar da ELESE, a Escola do Legislativo, fazer esse trabalho, as pessoas em si, elas não são estimuladas a participarem da vida política do Estado e muito menos dos parlamentos, né? Porque elas ficam ali sentadas, se sentem às vezes desconfortáveis por estar num ambiente onde os discursos às vezes não condizem com aquilo que elas acreditam. Então, há um distanciamento, não sei se proposital, mas acho que de estrutura mesmo, que acaba não acolhendo muito esse cidadão, sobretudo que vem do interior, e nem a própria juventude, deputado. Ou não, ou a impressão minha é isso. Veja, eu entendo o seguinte, por exemplo, a questão quando você coloca de o cidadão chegar de bermuda, realmente aí não tem acesso. E eu acho que até é lógico isso, porque você está se tratando de um parlamento, se você for na Mas na cabeça de quem vem do interior, às vezes não tem essa noção de que precisa ir lá de calça, de sapato, às vezes não tem. Assim, eu estou considerando a pessoa que não tem essa sabedoria, digamos assim, essa informação de que deve ir 100% informado. Às vezes ele vem do trabalho, enfim, tem uma série de fatores, de elementos aí que precisam ser considerados. Mas tudo bem, vamos lá. Mas eu vejo um pouco diferente, Kátia, porque eu acho assim, é normal a gente encontrar muita gente nos espaços da Assembleia, tanto ali nas galerias, né, que é um espaço reservado para o cidadão que quiser assistir uma sessão, logicamente no plenário, onde estão ali os deputados, onde está a mesa, realmente é só reservado a deputados e alguns assessores, tanto da Assembleia como de deputados. E é natural que seja assim, porque senão, e isso é assim em qualquer lugar, em Câmara de Vereadores, né, na Assembleia e no Congresso Nacional. Mas a sociedade, ela tem todas as condições de participar, de assistir. Nas audiências públicas, tem voz, né? Nas audiências públicas. Logicamente que numa sessão ordinária só fala o deputado, mas nas sessões, nas assembleias, né, quando você acontece lá, as sessões especiais, as audiências públicas, e nós temos audiência pública quase toda semana na Assembleia, o cidadão tem direito de falar, de se expressar, e também a comunicação que ele tem com o parlamentar dele, ou o parlamentar que ele votou, ou qualquer outro parlamentar. A gente sempre está atendendo ali demandas das pessoas, está recebendo sugestões, críticas, seja nas nossas redes sociais ou na própria rede social da Assembleia. Eu acho que hoje a Assembleia já chega muito mais ao cidadão do que era no passado. Até um trabalho da imprensa, da TV Alese, das redes sociais, e isso hoje faz com que os próprios parlamentares, todos com suas assessorias de comunicação, que faz com que propague, né, tudo que acontece naquela casa. Outra pergunta aqui via WhatsApp, da nossa comunidade na casa. Tudo aquilo que o governador Fábio Mitidieri quer, a Alese aprova, inclusive sem ouvir a população e sem discutir. O senhor não acha que isso causa prejuízos para a gente, sergipanos e sergipanas? Veja, eu não concordo
totalmente com o que a pessoa coloca na pergunta. Alessandra Paz mas olha, vamos compreender a questão política, né? Até o momento, e a gente tem, cada parlamentar, ele tem uma formação diferenciada e cada um representa um segmento da sociedade. Então, veja, tem ações que são colocadas que um determinado segmento é contra e que nem sempre, porque aquele segmento é contra, é ruim para a sociedade, né? Tem aquela questão de você estar defendendo porque é um espaço em que você não deseja que tenha alguma alteração. Os projetos têm sido encaminhados até agora, nenhum teve impacto negativo para a sociedade, encaminhado pelo governador Fábio. Os projetos foram muitos para modernizar a estrutura administrativa, para buscar alternativas. Quer ver uma coisa que sempre algumas pessoas criticavam muito, e a minha origem é banco, né? Minha vida toda eu trabalho em banco, as pessoas dizem, não, porque o Estado vai tomar empréstimo. Olha, todo empréstimo, se for para produção, se for para infraestrutura, se for para levar desenvolvimento, ele é positivo. Ele só não é positivo quando é um empréstimo não é para custeio. Nós vamos aumentar a máquina e eu preciso de dinheiro para pagar mais servidores que eu vou contratar. Aí não é. Aí é um dinheiro ruim. Mas o dinheiro para investimento, ele traz o retorno para a sociedade. Você faz uma rodovia nova, você gastou ali 300, 400, 500, 600 milhões numa rodovia nova. Aquela rodovia nova, se o Estado for esperar ter o dinheiro para fazer, ela não sai. Aí toma o dinheiro emprestado e ela vai contribuir com o desenvolvimento e dar melhores condições de vida para as pessoas que trafegam por aquela rodovia. Então, vamos dizer... A questão aí, deputado, eu acho que é porque nem sempre há a devida aplicabilidade desses recursos frutos de empréstimo. Isso, historicamente falando, né? Às vezes pega assim empréstimo para fazer uma obra, a obra se arrasta não sei quantos milhões de anos e pega mais empréstimo, pega mais... Temos um exemplo prático do Teatro do Bis Barreto, só para a gente citar, exemplificar isso com mais clareza, né? E quantos milhões foram ali para chegar à conclusão daquele teatro? Quantos anos e quantos milhões foram gastos? Então, acho que é um pouco isso que às vezes há uma preocupação da sociedade em se tomar empréstimo e não ter efetividade na ação, né? Não, essa preocupação é justa e eu acho que todos nós temos que ter, realmente. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Moreira Júnior, enviada pelo perfil do Facebook. O senhor é autor da lei que institui a política estadual de cannabis, medição em Sergipe. Foi um passo importante, mas o senhor não acha que é preciso avançar mais descriminalizando o uso da cannabis para fins recreativos? Não, aí eu acho que nós não estamos preparados para esse momento. Eu não conheço nenhum estudo desse sentido. Eu acho que o nosso avanço, onde eu defendi, foi para os medicinais. Para a questão recreativa, eu não tenho nenhuma posição de defesa quanto a isso, não. Eu defendo estritamente para fins medicinais. E essa questão no medicinal já foi tão polêmica, porque existem no Congresso Nacional inúmeros projetos, inclusive um do atual governador Fábio Mitidieri, né, que apresentou lá atrás, e que ainda há tanta polêmica, tanta discussão em torno para uso terapêutico, imagine para uso recreativo, né? Última pergunta da nossa audiência, da Ana Góes, enviada pelo Instagram. Deputado, qual a sua avaliação sobre a composição da Assembleia? São poucas mulheres e poucos negros como deputados, ao passo que há muitos homens cis héteros. Como fazer para mudar isso? E como o senhor, como privilegiado,
pode agir para que a Casa do Povo se torne mais diversa? Veja, os que estão ali foram escolhidos pela sociedade, né? Então, foram eleitos, né? Teve o voto popular, se candidatou e estão lá. Nós temos uma bancada feminina, né? Nós temos lá deputados, né? Deputadas, né? Temos deputadas e que, assim, que atuam na política. O que precisa mais, a meu ver, é a inserção, né, na sociedade, nos partidos políticos, de pessoas que desejam se candidatar, sejam negros, brancos, mulheres, porque, assim, vai dizer que ele é contra a cota. Não, não é que eu seja contra a cota, mas eu acho que hoje as mulheres, por exemplo, têm um estímulo bastante positivo, onde um percentual significativo do fundo partidário vão para as mulheres para fomentar a candidatura, né? Quando realmente é aplicado, né? Mas aí é uma outra questão, uma questão legal que cabe aí aos TREs a fiscalizar se efetivamente aquela pessoa recebeu aquele recurso e se foi para a candidatura dela. A gente tem visto que, de vez em quando, dá algum problema, algum ruído por aí. Mas eu acho que as mulheres estão aumentando muito o número de participação, né? Estão aumentando no Congresso, estão aumentando essa participação nos partidos, até por conta da legislação. Eu vejo, por exemplo, o partido que eu estou filiado, o Partido Progressista, ele tem lá o Mulher Progressista, que é bastante ativo, bastante ativo. Aí isso aí vai repercutir onde? Lá na frente, nós vamos ter mais vereadores, mais prefeitas, mais deputadas, mais senadoras. Isso é um processo contínuo, né, de crescimento. Se observarmos hoje, né, a situação e no passado, a gente vai ver que evoluiu muito e vai cada vez mais evoluir para a participação. Uma evolução bem tímida, mas a gente tem evoluído, sim. Agora, falando um pouquinho de eleições 2024, já bate a porta aí. O PP não deve ter candidato, pelo menos ninguém fala sobre isso ainda, né? E tem discutido essa questão internamente, vai apoiar alguém, vai lançar nome. Como é que tem sido já houve essa conversa e como é que vão se encaminhar, deputado? Veja, o nosso líder maior no Partido Progressista, o senador Laércio Oliveira, ele lançou, né, ele colocou o nome de Fabiano Oliveira como candidato a prefeito de Aracaju. Mas esse processo ainda está, né, eu diria que em banho-maria. Nós temos aí alguns nomes que foram colocados, alguns começaram a trabalhar efetivamente agora o seu nome, né? Nós temos aí vários nomes que estão colocados e podem surgir outros. Mas uma decisão efetiva em quem vai votar, em quem vai apoiar, nós não tivemos ainda. Até porque quando o senhor fala assim, o senador colocou o nome de Fabiano Oliveira, como vereador Fabiano Oliveira, como possível candidato. Mas se não houver toda uma estruturação em torno dessa pré-campanha, dificilmente ela anda, né? Em contrapartida, tem nomes aí colocados, muito bem posicionados, como o da deputada Yandra Moura, que tem trabalhado firmemente com esse propósito, né? Pode ser até que não seja candidata, mas tem trabalhado com muito afinco nessa perspectiva. Não só, aliás, ela muito pouco, mas o pai dela, o ex-deputado André Moura, que é o grande líder, o grande mentor, não só da candidatura dela, mas de boa parte dos políticos aqui de Sergipe. Então, se não houver efetivamente uma ação concreta, o PP apenas vai participar do processo apoiando um nome ou outro. É isso? Não, eu acredito que no momento que colocarem as cartas na mesa, que foram
que forem o agrupamento para a decisão, aí sim o Partido Progressista terá uma participação muito forte, porque, afinal de contas, o Partido Progressista, em Sergipe, fez o senador da República, um deputado federal e 2 deputados estaduais. Então, foi um partido que demonstrou força. Cresceu. Né? Demonstrou força e que certamente vai ser ouvido no momento da escolha dos candidatos. Muito bem. Luciano Pimentel, 2026. Mantém-se na candidatura a deputado estadual ou pensa no projeto maior? Não, eu pretendo, né, se buscar viabilizar uma nova candidatura a deputado estadual. Estamos agora em 2024, né? Temos que buscar trabalhar os nomes daqueles amigos que nos apoiaram na eleição passada e Sim. trabalhar isso também para buscar, se for viável, 2026. Sim. É porque uma eleição trabalha a eleição de 4 anos depois, já na de hoje, não é? É assim que acontece politicamente. Aliás, cada dia mais isso, né? Deputado, fim de casa por aqui, o papo está muito bom, a gente precisa acabar, daqui a pouco o Instagram nos expulsa. Agradecer por sua participação, colocar a casa à disposição, dizer que ela não tem nem tramela, a porta está sempre escancarada, é só entrar e chamar que a gente atende, tá bom? Kátia, foi um prazer enorme, muito feliz em estar participando aqui com você. Pena que passa tão rápido o tempo, né? Ser entrevistado por uma pessoa com a sua capacidade é maravilhoso, e eu estou muito feliz em ter participado da Casa de Sopapo com Kátia Santana, que é essa mulher aí que respeitada no jornalismo sergipano. Obrigada. Fica aí para a gente terminar juntos, tá bom? A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada por sua participação, por sua audiência. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Spotify e YouTube. Não esqueça, esta live não ficará gravada aqui. Ela vai direto amanhã para o Spotify e para o Instagram. Amanhã tem um clipezinho dessa conversa, ou seja, uma partezinha da conversa com o deputado, já nas redes sociais. Aproveita e compartilha com os amigos e chama todo mundo para acompanhar a casa. Também vai lá na nossa comunidade no WhatsApp. É só clicar aí no Linktree, na nossa bio, e tem lá acessar o WhatsApp, a nossa comunidade, e você participa e fica sabendo de tudo que rola na casa. Tudo bem? Então, muito obrigada a você mais uma vez. Foi um prazer enorme. Quinta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com mais um entrevistado em mais um episódio inédito. Grande abraço e até mais. Até mais, deputado. Até. Um abraço. Boa noite a todos.